Olá, eu sou Roberto Cordovani e dentro do ciclo de leituras dramatizadas eu vou ler uma adaptação que fiz do livro do célebre filósofo francês, autor também, Denis Diderot, intitulado A Religiosa. Luz em Marquês. Esta história sempre existiu aos farrapos e nisso ficou. Assim como se perderam uma infinidade de detalhes. Diderot, o célebre filósofo, escritor e também meu grande amigo, interessou-se pela história desta mulher religiosa, por sua liberdade de expressão, na tentativa de mudar as regras da igreja. Suzanne Simonin interessou-se há 3 anos em começar a me escrever, confiando no meu sobrenome. Ela tentava, há uns meses, sair da cadeia perpétua, no que a dureza dos seus pais a condenaram. Era preciso fugir daquele lugar. Sinos. Lentamente, a luz cresce na cela, marcando as silhuetas de Suzanne e da Madre Superiora. A sua família sofreu diversas perdas. Os negócios de suas irmãs vão mal. Seus pais gastaram tudo quanto tinham ao casá-las. Quanto a senhora tomou o hábito, fizeram-se despesas. Com esta iniciativa, gerou esperanças. Nunca arrastarei ninguém à religião. É um estado a que por Deus se é chamada. E é muito perigoso misturar a nossa voz com a voz do nosso Pai. Não sente nenhum gosto pelo estado religioso? Não, senhora. Não obedecerá seus pais? Não, senhora. Marie-Suzanne Simonin promete a Deus castidade, pobreza e obediência? Não, senhora. Minha filha, domine-se e escute-me. Senhora, pergunta-me se prometo a Deus castidade, pobreza e obediência. Escutei bem e respondo que não. Então, o que pretende ser? Tudo menos ser religiosa. Os meus pensamentos talvez sejam instigações de Lúcifer ou de inspirações divinas. Venha o mesmo mal ou de Deus que nos experimenta ou do diabo que nos tenta. Mudança de luz, chuva, trovões, entra arcediago. Procure suportar a sorte com paciência e conseguir pelo menos um mérito perante a Deus. Obtive permissão da sua mãe para desvendar o enigma da conduta severa dos seus pais para consigo. Eu creio que pode confiar-me um segredo, mas antes devo eu confiar outro segredo. Para sua mãe é extremamente difícil reconhecer perante a própria filha uma falta grave. A senhora conhece o caráter da sua mãe? Não combina com a espécie de humilhação que esta confissão representará para sua progenitora. A senhora não é filha do Sr. Simonin. Eu sempre desconfiei. O que é certo é que as suas irmãs receberam prodigiosos benefícios e que foram tomadas todas as precauções imagináveis pelos contratos de casamento, pela descaracterização dos seus bens, a fim de reduzir a sua legítima herança, prevendo o caso de que a senhora fora um dia recorrer às leis, tentando reivindicá-las. Se perder seus pais, pouco encontrará. Recusa agora o convento e lamentará talvez depois não estar nele. A senhora não sabe ainda o que é o sofrimento, o trabalho pesado. Eu conheço o preço de um estado para que me foi negada a chamada. Disse o que me cumpria falar. Cabe à senhora refletir.
Senhor, uma pergunta ainda. Quantas quiser? Minhas irmãs, sabe o que me contou? Não. Elas não teriam de outro jeito conseguido os partidos consideráveis que encontraram. Cada qual cuida de si neste mundo. E eu não a aconselho ir contra elas. Caso venha a perder os seus pais, esteja certa de que lhe disputarão até a última moeda. Ambas têm muitos filhos. Este pretexto será suficientemente honesto para reduzir a senhora à mendigagem. Faça o que a sua mãe deve esperar da senhora. Continue na religião. Terá uma pequena pensão para viver os seus dias. Não ocultarei que a obstinação da sua mãe em mantê-la fechada aqui produziram no seu pai exatamente o mesmo efeito que na senhora. A desconfiança. Já não me surpreendem as diferenças estabelecidas com as minhas irmãs. Se eu não encontrar um esposo, é absolutamente necessário que me feche por vida num convento. Mande chamar um homem da lei e que se redate um ato de renúncia. Subscreverei tudo o que for preciso. Impossível. Será preciso que a sua mãe declare ao seu esposo, no caso, que a senhora não é sua filha legítima. O que lhe acontece neste momento com a sua alma? Sinto-me estúpida. Obedeço ao meu destino, sem repugnância e sem prazer, nada me atinge. Não saberia chorar sequer. Querem-me aqui, é a única ideia que me ocorre. Talvez seja essa também a vontade de Deus. Por que entre todas as ideias negativas que passam pela cabeça de uma religiosa desesperada, nunca ocorre dela colocar fogo no convento? Não há conventos incendiados? Eu estou tentando escrever as minhas memórias, enquanto a memória ainda mora em mim. Mudança de luz. Entra superiora. Irmã Suzane, a senhora tem defeitos, eu sei, mas não o de mentir. Diga-me a verdade. O que fez com todo o papel que lhe dei? Pediu-me muito papel, mais do que habitualmente recebe? É verdade. Para quem escreveu? Anotações, pensamentos soltos. Jure, pela santa obediência, que não escreveu para pessoas de fora, senhora. Não é permitido exigir um juramento por uma coisa tão insignificante. Está me enganando, irmã Suzane? O que fez com o papel que lhe dei? Já lhe disse. Onde está? Não o tenho mais. Consumiu todo o papel, escrevendo pensamentos soltos? Senhora, repito, eu não poderia jurar. Ah, é culpada, então? De que poderei ser culpada, madre? Infringiu as regras, dividiu os espíritos, falou a todos mal desta casa, faltou a todos os deveres, forçou-me a castigá-la. E o que mais me custa, castigar aquelas que a senhora seduziu. Eu teria podido proceder com rigor muito maior, adotando caminhos mais duros. Acreditei que a senhora reconheceria os seus erros, que retomaria a essência de seu estado e que se voltaria para mim, mas não o fez. Alguma coisa lhe acontece, senhora, que não é boa. Alimenta algum projeto? O interesse da casa exige que eu, como madre superiora, a conheça, e eu a conhecerei. Irmã Suzane, diga-me a verdade. Já disse. Entregue os papéis e revele o que continham. A cada dia que passa, não a conheço. A sua alma está indócil. Minha querida madre, nada fiz que
pode se ofender nem a Deus, nem aos homens, eu juro. Não é este o juramento que desejo. Eu sinto que a senhora escreveu contra a minha pessoa, ao vigário-geral, ao arcebispo. Deus sabe como terá pintado o interior desta casa. O mal é facilmente acreditado. Senhora, faça de mim o que quiser. Pode consumar a sua injustiça. Sinos. A superiora arranca o crucifixo de Suzane. Escuro total. No escuro ouve-se a voz do Marquês. A sua carta chegou, irmã Suzane. Consegui localizá-la no muro do convento, no lugar de sempre. Não se enganou a respeito dos seus sentimentos. Pode partir imediatamente para Caim. Irei encontrá-la. Diga o dia da sua chegada, confie nas intenções de seu servidor. Marquês de Croismer. Mudança de luz. Nota-se o estado deplorável da religiosa. Suzane e a voz dela em off. Foi impossível tentar saltar um muro, Marquês. Não pude pegar a carruagem que se dirigia a Paris. Cuidado, senhor Marquês. Não se comprometa, prefiro morrer aqui, a expô-la suspeita de me ter servido. Isso não me salvaria. Eu não quero absolutamente a salvação a esse preço. Queime todas as cartas que eu consegui enviar ao senhor. Mudança brusca de luz. Irmã Sante Suzane, quer nos deixar mesmo? Sim, senhora. Não atuou livremente? Não, senhora. E por que não reclamou ao pé do altar? Estava tão sem estar em mim que não me lembro sequer de ter assistido à cerimônia. Não escutou o sacerdote perguntar se promete a Deus obediência, castidade e pobreza? Não lembro. E imagina que vão acreditar nisso. Deixou-se arrastar por um sentimento de vingança. Guardou no coração os castigos que me obrigou a praticar. Reflita que o perjúrio é o maior de todos os crimes. Se não se sentia chamada por Deus, por que não o disse quando ainda era tempo? E de que teria servido isso? Por que não chamou logo um homem da lei? A senhora teve as 24 horas estabelecidas para constatar o seu arrependimento. Eu não sabia nada sobre essas formalidades, madre. E ainda que soubesse, estaria eu em condição de utilizá-las. E se tivesse, teria podido. A senhora mesma não percebeu a minha alienação. O que pretende fazer produzirá um escândalo inútil. Não seria por minha culpa, madre. As pessoas do mundo são perversas. Farão as suposições mais desfavoráveis sobre o seu espírito, o seu coração, os seus costumes. Fale-me da alma, abertamente, irmã. Se alimenta algum descontentamento secreto, qualquer que seja, terá remédio. Estava, estou e estarei a vida inteira descontente no meu estado. O espírito sedutor que nos cerca sem cessar e que tudo faz para nos perder, terá se aproveitado da excessiva liberdade que lhe concedemos ultimamente. Cada qual tem o seu caráter e eu tenho o meu. A senhora ama a vida monástica, eu a odeio. A senhora recebeu Deus, a senhora perderia-se no mundo, porque sente-se segura aqui, porque aqui é a sua salvação. Eu me perderia aqui e espero salvar-me no mundo. Eu estou cansada de ser hipócrita, fazendo o papel da pessoa que salva os outros. Numa palavra, senhora, eu não conheço religiosas verdadeiras, senão as que ficam aqui por falta de opinião pela vida. O meu corpo está aqui, mas não o meu coração. E se fosse preciso optar entre a morte e o claustro perpétuo, eu não duvidaria morrer.
quer nos desonrar e tomar-se uma lenda pública. Eu quero sair daqui. Mas se é apenas a casa que lhe desagrada, é a casa. Senhora, é a casa, meu estado, é a religião. Eu não quero permanecer trancada nem aqui, nem em outro lugar. Está possuída pelo diabo. É ele quem a agita, que a faz falar assim, que a transporta. Veja em que estado se encontra. Está possuída. Que dirá o mundo? Que dirão as outras irmãs? A senhora quer evitar um escândalo. Há um meio. Eu não corro atrás do meu dote, reclamo apenas da minha liberdade. Não digo que me abra as portas, mas deixe somente que hoje elas fiquem mal fechadas. Quer que eu partilhe de um sacrilégio? O verdadeiro sacrilégio, senhora, sou eu que cometo todos os dias, profanando pelo desprezo do hábito que visto. Tire-o de mim, eu sou indigna dele. Mande procurar na vila os farrapos de uma camponesa. Onde estaria melhor a senhora? Eu não sei onde, mas só sei. Só se está mal onde Deus não quer. E Deus não me quer aqui. O seu processo judicial está ficando muito popular. As mulheres deste convento, madre, têm o coração corrompido. Não compreendo exatamente do que me acusam. Chame a Deus em vão. Chamará a Deus em vão. Não há mais Deus para a senhora. Eu quero que morra em desespero. Ouvem-se sinos, mudança de luz. Essas mulheres reclusas acreditam servir a Deus. Senhor Arcidiago, o que vai ser de mim? O que se decidiu ao meu respeito e o que devo implorar a Deus? Irmã Suzane, crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Creio. Crê na Santa Madre Igreja? Creio. Renuncia a Satanás e às suas obras? Renuncio. Perdoa-me, meu Deus, como perdoo a todos os meus inimigos. Eu sou cristã, eu sou inocente. Se cometo faltas, apenas Deus as conhece. E somente Ele tem o direito de me pedir conta delas e de me castigar. E por que não tem se confessado? Porque me impedem fazer. E por que não assiste nem à missa, nem aos ofícios divinos? Porque me impedem de fazer. Por que se escuta ruído pela noite na sua cela? É que outras ocupam-se em me tirar o sono. O que aconteceu com uma religiosa que encontraram caída no corredor na porta da sua cela? Eu não sei. Era sua amiga? Não, senhor. Nunca entrou na cela dela? Nunca lhe disse nada de indecente, nem a ela nem a outras? Nunca. Dirigiu-se à igreja nos últimos dias? Sim, senhor. Pisaram em mim, por ordem da Madre Superiora. Mas eu as perdoo. Perdoo a todas. E a Superiora por ter ordenado. Eu não vim acusar ninguém, eu vim me defender. Por que não tem rosário nem crucifixo? Porque arrancaram de mim. Como reza, então? Faço as minhas orações de memória e espírito, embora me tenham proibido rezar. Quem determinou semelhante proibição? A senhora superiora. Irmã Suzane, por que está descalça? Não me dão meias nem sapatos. E por que a senhora está suja? Há mais de 3 meses que me recusam a roupa branca. Eu sou forçada a dormir com esse hábito velho. Está alimentada? Eu peço para ser. É incrível que tenham empregado tanta severidade sem que tenha cometido nenhuma falta que obrigasse o castigo. Minha falta, Senhor, é a de não me sentir chamada ao estado religioso
e de reclamar contra votos que não pronunciei livremente. Eu não pronunciei. Cabe às leis decidir este assunto, e seja o que for o que pronuncie, é preciso, enquanto espera, que cumpra os deveres da vida religiosa. A Madre Superiora é indigna das suas funções. Apresentarei queixa da Madre Superiora ao Monsenhor. Serão os conventos assim tão especiais a constituição de um Estado? Que necessidade tem Jesus Cristo de tantas virgens loucas? Deus, que criou o homem tão inconstante, tão frágil, pôde autorizar a temeridade de semelhantes votos. Todas essas lúgubres cerimônias que observamos na toma do hábito e na vida monástica, muita infelicidade. As noites são perturbadas por gemidos, os dias inundados de lágrimas, sem causa e precedidos de uma melancolia que não se sabe a que atribuir. As paixões são cultivadas no silêncio. Mas a senhora tem um bom amigo. Um bom amigo, senhor. O Marquês de Croismer. Mas eu não esperava que ele ainda se lembrasse de mim. Há tanto tempo eu não tenho notícias dele. Pois ele visitou as suas irmãs, visitou o senhor arcebispo, fez um dote a seu favor. Sabia? Eu ordeno que se confesse comigo em santa obediência. Eu não tenho nada para confessar. De onde conhece o Marquês de Croismer? Do meu processo. Quem o indicou? Senhor, pouco vi. Como o instruiu? Por algumas memórias escritas da minha mão que eu colocava no muro. Tem cópia dessas memórias? Não, senhor. E de onde o conhece? Ele morou perto da casa dos meus pais. O Marquês virá participar a senhora sem dúvida. O que fez, ordeno que não o veja. E se for lhe escrever, remita-me a carta, sem abri-la. Ah, mas que pele doce e branca a sua irmã. Que lindo pescoço. Não tenha vergonha. A senhora, de momento, será dispensada dos ofícios para que descanse. Terá sua própria cela. Vive-se mal com muitas mulheres. Não se sabe nunca o que lhes agradará ou desagradará. O que é preciso fazer ou evitar. Nenhuma norma existe. Ou se é servido com fartura ou se morre de fome. A senhora é a própria modéstia, a própria doçura em pessoa. Pode-se dizer que é repleta de dote. Essas criaturas, como tiveram a coragem de maltratá-la? Eu conheço a sua superior, ela sempre foi um pesadelo para a comunidade. Vou chamá-la de Sainte Suzanne, a reservada. Minha virgem, que olhos, que boca. Quero conhecer toda a sua história. A maior felicidade que Deus me deu foi tê-la chamado a esse retiro, com este seu rosto, essa sua face no mundo. Teria seduzido todos os homens, e eles a senhora. Irmã Sainte Suzanne, a senhora me ama. E como faria eu para não amá-lo? O senhor é tão bondoso. A senhora não me ama ainda. Diga então o que devo fazer a fim de prová-lo. Pensei que poderia adivinhar. Eu tremo. O meu coração palpita, perturbado, oprimido, agitado. Enxugará as minhas lágrimas. E eu enxugarei as suas. E talvez sejamos felizes no sofrimento. Somente nos conventos
poderia a humanidade apagar-se a tal ponto? Mas como a sua saúde pôde resistir a tamanhos tormentos? Senhor, e se vier alguém? Não virá ninguém. Senhor, cuidado, novamente o mal toma conta do seu corpo. Permita que eu me afaste. Eu não sei o que tem, eu não me sinto bem, nem eu. Suzane, de onde vem a sua repugnância pela vida religiosa, a aversão ao convento? Nada tenho que dizer a esse respeito. Eu vivo entediada. Mas será que a senhora experimenta em si mesma desejos? Nenhum. Aparentam caráter tranquilo, bastante frio até. Não sei. Não conhece o mundo? Conheço bem pouco. Que atrativo pode esperar dele? Não é muito. Não é muito claro. É a liberdade que lhe falta? E talvez muitas outras coisas. E essas outras coisas quais são? Fale-me com o coração aberto. Eu gosto. A senhora gostaria de se casar? Preferia a ser o que sou. Quanto a isso, eu tenho certeza. E por que essa preferência? Eu não sei. E que impressão lhe causa a presença de um homem? Nenhuma. Se tem espírito e fala bem, escuto com prazer, e se tem uma bela figura, noto. O seu coração continua tranquilo? Até o presente permaneceu sem emoção. E quando um homem fixa os olhares ardentes nos seus olhos, nunca experimentou essa sensação. Eu abaixo os olhos, sem nenhuma perturbação, nenhuma. Os seus sentidos nada lhe diziam. Não conheço a linguagem dos meus sentidos. É uma linguagem doce? Gostaria de conhecê-la, irmã Santa Suzane. Não, senhor. De que me serviria? Para dissipar o tédio? Para aumentá-lo, talvez? E depois, o que significa essa linguagem dos sentidos, sem um objetivo? Se quiser, querida filha, eu serei mais claro. Não, senhor. Eu não sei nada e prefiro não adquirir conhecimentos que me tornariam um alvo de pena. Eu não tenho desejos e não quero absolutamente procurar os que não poderia satisfazer. E por que não poderia? Se eu estou aqui e a senhora está aqui, o que eu sou para o senhor? Que inocente. Costuma dormir bem? Muito bem. Sobretudo de algum tempo para cá. Adormece rapidamente, frequentemente. Mas quando não adormece logo, em que pensa? Na minha vida passada, na que me resta, rezo a Deus, eu choro muito. E de manhã, ao despertar, levanto-me. Imediatamente, senhor. Não gosta, então, de sonhar? Não. De ficar recostada no travesseiro? Não. De usufruir o suave calor do leito? Não. Nunca. Nunca reparou como é bela? Eu não sei se sou bela como fala. E depois, ainda que fora, é para os outros que se é bela. E não para nós mesmas. Nunca pensou em percorrer as mãos por este lindo colo, essas coxas, este ventre, estas carnes tão firmes, tão suaves e tão brancas? Eu não posso dormir. São sonhos assustadores que me atormentam. Vejo-a entre aquelas mãos desumanas, os seus pés ensanguentados, eu penso que vão acabar com a sua vida. Eu sinto arrepios. Um suor frio inunda-me todo o corpo. Eu quero ir ao seu socorro. Querida Suzane, tenha piedade de mim. Isso é proibido.
O que diriam se soubessem? Vi religiosas em penitência por coisas muito menos graves. Todos dormem ao nosso redor, ninguém saberá de nada. Eu não vejo mal que uma amiga receba junto a si um amigo inquieto. Sou eu que proíbo as outras irmãs a terem tais comportamentos e que sou eu também que permito e suplico a senhora. Deixe que eu aqueça um instante. Eu preciso dormir. Eu posso deixar de ser arcediago, irmã Suzane, de uma hora para outra, e outro não teria, talvez, pela senhora, os mesmos sentimentos que eu. Eu não quero que compareça hoje à confissão. Certamente me provocará alguma desconfiança falar com qualquer padre no confessionário. Eu não quero saber de nada disso. Está fugindo de mim? Sim, senhor, fujo. O que o senhor pretende fazer comigo faz também a várias outras dezenas de irmãs, que agora são vítimas da sua sedução. Crê que sou assim um animal, um ser tão horrível, maligno, repelirá os meus carinhos. Eu gosto de ser acariciada, mas eu não posso mais. Esse germe da corrupção. Eu não vou esconder que as impressões que às vezes experimentei ao sair junto do Senhor, retornando à minha cela, eu me senti agitada, sonhadora. Por que eu? Eu não vejo mal em amar uma pessoa como a senhora. Peço perdão a Deus. Eu a amo mais do que as outras. Esse é todo o meu crime. É a senhora que me reprova. Por favor, solte a minha mão. A senhora causará a minha morte. Eu rogo a Deus que afaste o desespero de uma religiosa que perdeu toda a confiança na misericórdia divina. Não se evita o desgosto. Decide-se apenas suportá-lo. A condição de uma religiosa que não sente o chamado de Deus é terrível. Levamos correntes pesadas que somos condenadas a levar sem cessar, sem a menor esperança de rompê-las. Se eu conheço o perigo, estaria mais atenta a evitá-lo. Que os conventos sejam abolidos, que caiam os muros da clausura e que alguém nos socorra. As religiosas mais felizes são aquelas que as próprias ilusões consoladoras renascem e as embalam quase até o túmulo. A sua vida decorre entre as alternativas do erro e do desespero. O meu espírito é muito singular. A minha alma é alegre. As minhas lágrimas fluem com doçura. Todos me abandonaram. Sinto aqui uma coisa que me oprime. A cabeça me queima. Quisera não ter nascido, não tê-la visto jamais, irmã Suzane. Se eu pudesse voltar ao nada ou renascer, eu preciso do sangue de Cristo para purificar-me. Os seus olhos, a sua boca, Santa Suzane, eu a amo. Eu morrerei por isso. Percussão. Luz Suzane no tribunal. Por isso estou aqui, senhores, neste tribunal, em liberdade da clausura. Teria consideráveis reivindicações para apresentar contra os conventos em que fui obrigada a viver. Uma religiosa que sai ou que morre aumenta o bem das que ficam. Este hábito ainda está preso à minha pele, aos meus ossos. Eu quero ter a liberdade de me queixar. A minha iniciativa faz-me acreditar na esperança, mas o que farei no mundo? Conto exclusivamente com a justiça. Isso não é comum entre os homens. É ela que me dá coragem e me sustenta, ainda que se oponham aos meus costumes, hão de respeitá-los.
Não se dirá que fui arrastada para fora de meu estado por uma paixão, porque eu não vejo ninguém, eu não conheço nenhum homem. Muitas histórias sei das ilustres figuras do clero. Há várias vítimas seduzidas por religiosos e religiosas que me afundaram no abismo, no vício da carne. As histórias se repetem. Os senhores não conhecem o perigo que correm do arcediago ou da Madre Superiora com suas carícias malignas. Unirei as minhas forças, se for preciso, para desmascará-los. O arcediago, sem dúvida, é um homem severo. Escrevi as memórias sobre uma infeliz mulher que não teve jamais o espírito do claustro. Acostumou-se na religião a certas práticas que respeitava maquinalmente. Por exemplo, soava um sino, ela fazia um sinal da cruz ou se ajoelhava. Se perguntassem algo a ela, era sempre uma resposta que terminava por sim ou não. Querida madre ou minha irmã. Se chegava um estranho, cruzava os braços sobre o peito e reverenciava. Uma coisa é certa, passamos a vida fazendo reverências. Será que os homens são menos sensíveis? Será que uma mulher consegue comovê-los? Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existe. Eu que tinha vivido no meio do caminho, dei o primeiro passo do meu começo. Tudo estará em mim. Entrego-me com a confiança de pertencer ao que conheço. Eu estou agora tão maior que já não me vejo mais, tão grande como uma paisagem ao longe. O mundo não depende de mim, senhores. Esta é a confiança que eu cheguei. A minha única missão secreta é a minha condição. Quanto mais ignoro o sinal, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino.